Salve, salve galerinha! Seja claro, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Arrieiros e Invenções. É claro, como de costume, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece. As análises, ao menos, tentando manter o ritmo semanal, indo para o capítulo 1145 do mangá, intitulado Fogo na Rota Arbórea número 8 do segundo distrito da floresta. Só que é claro, antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo. E que justamente por isso deixe o like e se inscreva no canal e claro que também ative o sininho nas notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço de fato imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, capítulo esse que até começa com uma página colorida em comemoração ali à volta do anime de One Piece. Já fazem quase, eu acho que 6 meses, se eu não me engano, que One Piece acabou tendo uma pausa no anime e, enfim, ele está mais uma vez entre nós, continuando ali o arco de Egghead, logo chegando a adaptar o flashback do Kuma, algo que eu acho que a maioria das pessoas que conhecem o mangá devam querer ver. Para a maioria sair provavelmente extremamente triste e com depressão, porque são capítulos extremamente tristes e pesados, como a gente já viu, já que eu trouxe aqui pro canal, mas simbora pro capítulo que já começa com um negócio extremamente insano, porque a gente vê basicamente Goldberg, Sandy e Zoro basicamente indo caçar comida. Afinal de contas, eles estão parados aí no meio do submundo tentando ajudar no tratamento do Loki. E eles simplesmente vão caçar um dinossauro gigantesco, que seria basicamente um braquiossauro pra gente aqui na vida real, mas aí no mangá eles apelidaram ele de Grogiossauro. E até um negócio bem interessante sobre o Goldberg, que é sobre a fala dele. Porque na tradução a gente vê que ele fala que nem um cebolinha, ele pronuncia todos os R's, ou pelo menos a maioria dos R's, com o som de L. Então, isso ficou muito legal. Até quero ver como é que vai sair isso quando chegar numa dublagem, seja em japonês ou em português do Brasil, que vai demorar um bom tempo, mas com fé ainda chega. Mas o ponto é que basicamente o dinossauro gigantesco vindo na direção do Goldberg, que basicamente tem um Nash, que é basicamente um dos homies da Big Mom, só que na verdade ele foi transformado em um home pela Big Mom na época que ela teve aí em Elba Free. Ele basicamente agora serve como um escudo do Nash, tanto que ele bloqueia tranquilamente uma cabeçada ali do dinossauro que tenta morder o Goldberg, enquanto que a gente vê uma combinação já há um bom tempo não mais vista de Zoro e Sandy, que se não me engano a última vez, eu acho que talvez a única vez que a gente viu isso foi lá no arco de Long Ring Long Land, na luta contra a filha da mãe do Fox, quando a gente tem lá a combinação de Zoro e Sandy. Simplesmente o Sandy estica ali a perna pro Zoro pular em cima e o nosso perna negra arremessar o nosso espadachim de 3 espadas com seu Armdelaer Power Shoot, onde o Zoro basicamente corta com seu Santorio a cabeça do dinossauro e pronto. Eles têm comida. E bom, vai servir muito bem aonde o próprio Goldberg e o Zoro e o Sandy comentam que isso daí é grande até demais para um gigante. Onde o próprio Goldberg especifica para nos deixar com uma certa fome nessa altura do campeonato, ainda mais que vão dar 12 horas, então
Quem ainda não almoçou vai ficar com um pouquinho de fome, afinal de contas os Brachiossauros são extremamente deliciosos. Dão um certo trabalho porque eles têm muita gordura subcutânea, mas se fizer no saquê fica, ó, uma delícia. Só que é óbvio que eles não têm saquê ainda e muito menos utensílios de cozinha. Só que o Goldberg explica ali que eles têm um conjunto completo de utensílios de cozinha na cabana do caçador, e isso até fica meio curioso sobre se seria só o nome do local ou o nome do local tem relação de fato a ter um caçador, algum tipo de grande caçador ou coisa do tipo. Afinal de contas, nada em One Piece é em vão, mas o ponto é que eles vão ali basicamente fazer toda a preparação da comida, só que também fica bastante a curiosidade de Zoro e Sanji sobre o escudo do Goldberg, o Nash. Se ele funciona a partir de, por exemplo, uma Akuma no Mi. Mas a gente sabe, na verdade a gente não sabe, mas a gente tem a explicação de que isso daí aconteceu quando o pai do Goldberg enfrentou ali a Big Mom e acabou que ela criou basicamente um home, a fruta dela, a Soro. Soro não tem a capacidade de criar os homes a partir das almas de outras pessoas ou a partir da própria alma da Big Mom, como a gente já viu Zeus, Napoleão, Prometeu, Hera e tudo mais. Onde é até interessante porque eles comparam de fato ao Zeus e o Nash quando ouve, pô, vocês conhecem os Zeus? Aquele Zeus comandante supremo dos Holmes? Bom, não é mais, né? Afinal de contas agora ele é o servo pessoal da Nami, então é um certo choque ali pro Nash, mas o ponto é que a gente volta ali pra onde tá o Loki, eles conversando sobre os Cavaleiros Sagrados, ou os Cavaleiros de Deus. O pessoal que basicamente veio pra Elbaf na tentativa de recrutar ali o Loki. E ele explicando a situação e eles ficando bem surpresos por gente do governo mundial. Então deixa bem claro que foram eles que deixaram o Loki nesse estado. Na verdade a gente já sabe, mas o pessoal ainda não tinha noção disso. Só que o próprio Hajirudin vê que deve ser com certeza porque o Loki arranjou problema com alguém deles na época em que ele esteve fora de Elbaf, mas o próprio Loki deixa bem claro que se ele tivesse ido longe bastante a ponto de cruzar com estes indivíduos, ele já seria tranquilamente o rei do mundo. Enquanto o Luffy tenta provavelmente entender tudo isso e provavelmente não consegue. Só que o ponto é que comida chegou, então buchinho cheio é buchinho feliz. Então eles basicamente começam ali a comer e tal, e até rende alguns momentos um tanto quanto engraçados. O Zoro dizendo que derrubou um Brachiosauro e o próprio Sanji concorda, dizendo que ele achou incrível porque até parecia um brócolis dançando pelo céu, mas o ponto é que eles basicamente vão ali cozinhar uma comidaça e tal. Só que, bom, o Luffy é o Luffy. E a carne que estão preparando acaba de sair do fogo. Ele vê. O Loki tá completamente acabado. Ele precisa comer pra se curar. Só que ele esquece que o Loki tá acabado. E comer comida pelando nunca é bom, ainda menos quando você tá extremamente surrado e o Luffy simplesmente taca uma porrada de uma colchona de carne de dinossauro na boca do Loki e a carne pelando de quente, o pessoal até pedindo para que o Luffy tome cuidado, porque nesse ritmo as feridas do Loki só vão ali piorar e abrir, então rende umas cenas minimamente engraçadas e o próprio Loki pistola perguntando ao Luffy, tu quer me matar ou coisa do tipo, mas o Luffy vê que, pô, é melhor tu comer porque se você não come, você não sai. Então é uma ótima filosofia do Luffy, concordemos. Mas o Loki que não tem outra escolha a não ser comer, mas pô, comer deitado não é uma coisa lá muito boa.
de se fazer, afinal de contas, você pode engasgar, e é o que basicamente acontece com o Loki. E o Luffy tem a brilhante ideia de que, pô, para desengasgar, por que não uma boa sopinha? Só que a sopa tá pelando e quente. E ela cai em cima do Loki, então deve ser uma dor desgramada no fim das contas. E o cara já tá completamente lascado. O próprio pessoal brigando com ele e tudo mais. O Loki desesperado, pelo amor de Deus, levem esse pirralho pra longe de mim. Enquanto vê ali a Gerd chama o Luffy e tal, o próprio Luffy preocupado. Pô, não, desculpa aí galera, eu não tinha intenção de machucar o Loki, mas a Gerd não vem nem pra chamar a atenção do Luffy. Ela chama o Luffy e mete um joinha ali, tipo, não, continua assim, bom garoto, e o próprio Sanji, tipo, até tu. Então, rende umas cenas engraçadas, mas é a prova de que o Loki é extremamente odiado aí pelo povo de Elbaf, o que faz até ali o Zoro pensar que tudo que o Loki falou pro Luffy sobre saber o paradeiro do Shanks seria mentira, mas sobre onde está o Ruivo, infelizmente não é mentira. Mas é óbvio que ele não vai falar de graça pro Luffy nem ninguém daí, afinal de contas, eles não cumpriram a promessa de soltar ele das suas algemas. Afinal de contas, não só ele tá surrado, mas ele ainda tá com as algemas de Kairoseki ali nas pernas. Mas o ponto é que o Loki fica até curioso sobre o fato do Luffy querer tanto assim encontrar o Ruivo. Só que ele até entende ali esse sentimento de admirar um pirata na sua época de moleque. E o Luffy até, pô, mas tu fala como se tu tivesse alguém assim. Bom, ele fala não porque ele tem, mas sim porque ele tinha. E não é um pirata qualquer. Tanto que o próprio Loki vê que era uma pena que ele na época era apenas um pirralho. Porque o grande ídolo, o grande pirata que o Loki admirava quando criança era simplesmente Rox de Shebeck. Porque fica bem claro pela silhueta e também pelo fato de que no bando dele tá o Edward Newgate, que a gente sabe que é o Barba Branca. E o único bando que ele participou antes do seu próprio bando ser criado foi ali o bando dos Piratas Rocks. Um bando extremamente foda e que a gente tá extremamente curioso pra saber. Principalmente sobre o Rocks, tudo que foi falado, do pouco na verdade que foi falado sobre ele, incidente de God Valley, Roger, tudo mais, são coisas que deixam a gente bem curioso. E o próprio Loki, assim como o Luffy pedia ali aos Shanks para que me leve ao mar como você e me deixe ser pirata, o Loki fazia a mesma coisa, só que pedindo ali para o Shebeck. Só que o Shebeck que deixa bem claro que não veio até Elbaf para encontrar um pirralho catarrento como o Loki. E o próprio Loki então tenta desafiar o Rox para entrar no bando e ele leva uma pisa tão grande que ele fica à beira da morte. A gente vê que é quase como se estivesse ali, do pouco que a gente vê, tem uma espada enfiada bem no peito dele. E o próprio Barba Branca vê e, pô, mano, é uma criança, velho, olha o que tu fez com ele, ele exagerou um pouco. Bom, bastante na verdade. Só que a admiração do Loki pelo Shebeck ainda é grande. Porque ele mesmo fala que ele nasceu na época errada. Justamente ele nascendo nesta era errada meio que significasse que ele queria ter nascido antes. Porque se ele fosse um pouco mais velho naquela época, ele provavelmente teria ali entrado para a tripulação do seu grande ídolo, que era o Rox de Shebeck. Só que a gente muda de cenário, até ficando bem curioso para saber o porquê mais do Loki admirar tanto ali o Shebeck, fora também um pouco mais sobre o personagem, que os mistérios sobre ele só aumentam cada vez mais. Só que enquanto isso a gente vê ali
uma nova edição ali, a edição estilo Svaldo Grand Eric, que é basicamente um navio de Brogdor, basicamente rumando na luta contra aquelas criações gigantes da imaginação das crianças que foram tudo feitas com base no poder do Killingham. Eles que derrotando os Draugs, os fantasmas e tudo mais, uma página dupla sensacional, por sinal. Enquanto também ali a gente vê que o Gaban aproveita a chance para pegar os machados dele e basicamente solar o Loki. Sim, isso soa muito estranho, mas é só uma criação da imaginação das crianças. E o próprio Gaban até comenta que ainda bem que essas coisas foram feitas com base na imaginação das crianças, porque se elas tivessem visto esses monstros de verdade, as coisas provavelmente estariam muito mais complicadas. Enquanto para piorar, o próprio Gaban vê que tem mais monstros aí, né? Fazendo a contagem de mais ou menos uns 3. Fora uma voz estranha que ele ouve que não dá para esconder, onde ele consegue sentir ela claramente, vendo que se até Elba não está segura, é realmente o fim dos tempos. Enquanto a gente vê a equipe de bombeiros, basicamente de Elbaf, tentando apagar o incêndio que foi causado pelo Loki há alguns capítulos passados e acabam que fracassando miseravelmente, enquanto Saul, que no finzinho do capítulo passado tinha se encontrado com o Fenrir, e ele basicamente derrotou o Fenrir tranquilamente enquanto ele tenta salvar as crianças, porque elas estão indo na direção do fogo, então um desespero gigantesco. Se não apagarem o fogo a tempo, essas crianças vão todas morrer de uma maneira extremamente brutal. Enquanto a gente vê que o Summer se divertindo basicamente com tudo isso, como se para ele fosse só uma brincadeira, até perguntando se as crianças vão acordar quando forem queimadas, e a própria Gunko explica que sim. Elas vão acordar por causa do calor e irão clamar por seus pais com expressão de dor. E no fim vão virar apenas, nas palavras dela, é claro, uma pilha de ossos engolidas pelas chamas. Só que é aí, neste momento, que surge o homem, a máquina, a lenda, a besta enjaulada, o cavaleiro do mar Jimbe, que simplesmente manipulando ali a nuvem mar, que é o que os bombeiros de Elbaf estão usando para apagar o fogo, ele utiliza as suas técnicas de karatê do homem-peixe com o seu habilidoso Ippon-Zeoi e basicamente apaga o incêndio por completo. Com um único golpe ali, o seu arremesso de ombro, ele basicamente apaga o incêndio com grande facilidade. O pessoal em choque com toda essa situação, mas vem ali a transmissão para que toda a Elba possa ver que o fogo na Rota Arbórea número 8 do 2º Distrito da Floresta foi extinto com sucesso. E as crianças também estão teoricamente bem, óbvio que elas ainda não pararam de se mover, só que um problema a menos, o pessoal até achando que a equipe de bombeiro é incrível, são os deuses que salvaram ali Elba do caos, mas a gente sabe, eles mesmos sabem que não fizeram nada disso, e o próprio Chopper e a Robin veem que provavelmente o Jinbe tá aí por perto, porque isso é muito cara dele. Enquanto a gente até vê o Crow, por nossa, Jimbão ali maneiraça. E o Jinbe até ali, vendo que não foi nada e tal. Mas o ponto é que o Crow, ele é mó gentil, porque ele sabe que o pessoal da escola odeia ele, e afinal de contas ele é bem enérgico, mas como toda criança, isso é bem comum. Só que o ponto é que para ele essas crianças ainda são os seus amigos. E a própria Nami vendo como legal isso é da parte do Kron, vendo que eles vão salvar todos eles. Só que surge
um inesperado oponente, onde até ali, parafraseando o editor do Oda, um confronto finalmente então teremos, porque simplesmente surge ali em cima desse navio que tá o grupo de Kron, Nami, Brook, Usopp e Jinbe Agunco que até se questionando, vendo que tinha ainda uma criança fora da escola e uma criança ainda bem agitada por cima. Só que é um ponto que eu vi muita gente comentando e que também me deu um hype consideravelmente pro próximo capítulo, que vai demorar um pouquinho mais para sair, mas o ponto é que a gente viu, se eu não me engano foi no capítulo passado, 1144, Agunco ouvindo música. E não era uma música qualquer. O nome da música é New World, que traduzido para o português é basicamente Novo Mundo. Só que no mundo de One Piece, essa música foi escrita só por nada mais, nada menos do que o nosso querido e amado Soul King Brook. Então, isso nos leva a crer que seria a Agunco uma grande fã do nosso querido esqueleto roqueiro do bando dos chapéus de palha. E para melhorar a situação, quem é que está diante dela nesse momento? Simplesmente o Brook. Então, seria um encontro, no mínimo, bem curioso, até fora o fato de que a letra da música tem algumas coisas bem interessantes e a Gunko gosta dessa música. O próprio título New World já leva a crer muitas coisas, novo mundo, a utopia e tudo mais, um pouquinho mais das ambições da Gunko, que vão ser coisas que provavelmente a gente só vai ver no próximo capítulo. Eu espero. Mas é óbvio que sempre tem aquela coisa, né? Nunca queira conhecer os seus ídolos pessoalmente, porque pode ser que não seja bem como você imaginava. Afinal de contas, pode vir do nada o Brook simplesmente mandar um: eu posso ver a sua calcinha? O que não seria de me surpreender, mas vejamos o que vai rolar daqui pra frente. Mas é óbvio, não mais neste vídeo, não mais neste capítulo. Justamente por isso espero que tenham gostado e que então deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu claro que agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então, é claro, vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu, fui.